O seu time de futebol tem muito dinheiro? Ou o seu time está nadando em dinheiro? Você já ouviu falar algo sobre a SAF no futebol? Vou te explicar de uma forma muito prática que você vai entender certinho como funciona. O que é SAF? Como funciona? Quais as vantagens, desvantagens e obrigações? Conheça esse tipo específico de companhia criado em 2021 para o ramo do futebol. SAF, que significa Sociedade Anônima de Futebol. É um tipo de empresa criada pelo Congresso em 6 de agosto de 2021 por meio de uma lei que estimula e apoia os clubes de futebol a migrarem da associação civil sem fins lucrativos para empresarial com fins lucrativos, com regras específicas para o mercado do futebol que ajudam os clubes a fazerem essa mudança e transição. Desde 2018, conselheiros e influentes do Botafogo propuseram esse modelo de sociedade visando melhorar as gestões financeiras e as transparências nos clubes esportivos, buscando evitar problemas como desfalques financeiros e corrupção dentro da associação. Foi elaborado com a ajuda do próprio clube durante 3 anos. Clubes podem ser fundados diretamente com essa estrutura, podem ser convertidos de associação civil para a SAF ou podem fazer transferência de todos os ativos ou parte deles relacionados a atividades futebolísticas para a empresa. Dessa forma, é possível vender a maior parte, menor ou toda ela para um novo proprietário. John Testor, Ronaldo e 777 foram os primeiros casos de grande repercussão no Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Diferente da Europa, no Brasil a maioria dos clubes de futebol se estruturou como associação civil, uma organização sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. São eleitos conselheiros e um presidente, e a associação não pode ser vendida para investidores. A SAF abriu a possibilidade de mudar essa estrutura, estimulando e apoiando a venda parcial ou total dos clubes de futebol para novos proprietários. Podem ser empresários ou investidores. Tem o instituto de tornar o clube mais profissional ao separar o futebol do âmbito apenas social. Ao transformar o time em uma empresa privada, a lei permite que a SAF entre no mercado financeiro para captar recursos, o que era permitido apenas a empresas de médio e grande porte no Brasil. Desta forma, a sociedade econômica pode parcelar dívidas e transformar sua situação financeira em algo mais viável e possível para se controlar. Ao transformar o time em uma SAF, o objetivo do novo conselho proprietário do clube é conseguir mais lucro, pagando possíveis dívidas existentes também. Do outro lado, de acordo, na parte dos vendedores da equipe, é esperado que a nova administração saiba gerenciá-lo melhor, evitando contratos e acordos financeiros que possam prejudicar o clube. Ronaldo, por exemplo, ao comprar o Cruzeiro, um novo formato, teve a oportunidade de gerir as dívidas do clube, que chegam a bilhão, de forma mais viável, tendo um acordo de anos para pagá-lo. Apesar de muitas pessoas acreditarem que a única solução para alguns times com problemas financeiros seja torná-los SAF, como fizeram o Cruzeiro, Botafogo e o Vasco. Muitos torcedores temem que seus times percam a essência quando o acordo é assinado. Porém, as decisões importantes, como uniforme, hino e outras nessa escala, só são feitas com a aprovação da associação que criou o clube, desde que esta ainda possua uma parte da empresa, mesmo que mínima. Dessa forma, segundo a lei, o novo conselho trazido pela SAF fica responsável pela parte financeira, cuidando de contratações, acordos, salários e a quitação das possíveis dívidas que o time tem. E os times brasileiros devem muito. Os gerenciadores dos clubes esperam que, ao firmarem o contrato, o futebol possa ser melhor administrado e possa se tornar mais profissional, já que os novos dirigentes precisam ser mais transparentes e responsáveis como jogadores, equipe e toda empresa para melhorar o que for preciso dentro do time. Acredita-se que os times que adotarem esse modelo têm mais vantagens do que desvantagens, tendo em vista que é grande ajuda financeira e não interfere na atual equipe de gestão do clube, apenas acrescenta investidores e torna o esporte mais profissional, já que separa o futebol das ações sociais, apenas colocando-as nas mãos de empresários ou pessoas jurídicas competentes, mas ao mesmo tempo aos olhos da gestão do clube que faz o acordo. Antes também, como os times trocavam de conselho e presidente constantemente, eram grandes as reclamações de instabilidade, o que pode ser melhorado no novo formato,
com a nova equipe de donos e investidores fixos. Mas e para os compradores e investidores? Será que vale a pena? Afinal de contas, ao comprar os times, eles se responsabilizam também por possíveis grandes dívidas que os clubes possam ter. A finalidade com esse novo formato, além de uma melhor gestão e transparência no futebol, é também visar os fins lucrativos. E esses fundos podem vir através da revenda do clube à empresa por um valor maior do que o investido ou comprado, recebendo de lucros obtidos pelas operações do clube, integrar o clube em uma cadeia de outros negócios, etc. Além de terem oportunidades viáveis e flexíveis de negociação de dívidas. A Sociedade Anônima de Futebol também deve se comprometer com a criação de um programa de desenvolvimento educacional e social em convênio com instituições públicas de ensino. Deve promover medidas para desenvolver a educação por meio do futebol. Meninas também devem ser consideradas com igual direito de acesso ao esporte. Diante desse comprometimento, podem investir em reforma ou construção de quadras e áreas esportivas em escolas, capacitar ex-jogadores para conduzir atividades esportivas, adquirir equipamentos, matérias e acessórios para a prática do futebol no âmbito do projeto, com o intuito de fazer com que o esporte seja mais conhecido e interessante, possa crescer cada vez mais, principalmente entre os jovens. Mas apesar de tudo, dirigentes esportivos, jornalistas e até mesmo torcedores se preocupam com algumas questões, como mudanças radicais e a perda da essência do time. Mas como visto anteriormente, em muitos casos, quando o clube é transferido para novos compradores, investidores ou acionista, podem haver negociações como, por exemplo, se a empresa for vendida parcialmente, a associação que antes possuía o clube ainda fica responsável por decisões importantes e tradicionais com relação ao time. Se o clube for vendido totalmente para novos investidores, podem negociar através de contratos e manterem essas decisões em um consenso. Já do ponto de vista de alguns economistas, essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com o futebol brasileiro. E com uma nova gestão que visa o desenvolvimento da nova empresa, isso pode se tornar possível cada vez mais rápido, já que esses clubes podem receber apoio financeiro dos seus novos donos para alavancar o potencial investimento e, consequentemente, desempenho dentro de campo. Sabemos que no exterior a maior parte dos times disputam a primeira divisão dos 5 principais campeonatos nacionais da Europa, já funcionam exatamente nesse esquema que agora estamos começando a adaptar e acostumar aqui no Brasil, o famoso clube empresa. Muito se fala que no exterior esse seja um modelo de gestão comum há muito tempo. É verdade, muitos grandes clubes como o PSG, que pertencem a um fundo de investimentos ligado ao governo do Catar, o Manchester City tem como proprietário um dos membros da família que administra Abu Dhabi, e o Bayern de Munique possui muitos acionistas, como a Adidas, a Audi e a Allianz. Porém, alguns clubes, em muitos casos, nos acordos feitos, as associações ficam com a maior parte do clube para terem mais controle em situações de vital importância e tomada de decisões finais do clube. Mas outros grandes clubes, como Real Madrid e Barcelona, preferiram não optar pela gestão empresarial e ainda são associações esportivas sem fins lucrativos, tendo suas decisões tomadas e financiadas pelos sócios e presidentes que administram os clubes por um período de tempo, assim como ainda acontece na maioria dos clubes aqui no Brasil. Mas no Brasil, a nova gestão tem se mostrado eficiente e de grande interesse pelos clubes de futebol e suas associações. Os principais times brasileiros, que já se tornaram SAF, têm prometido grandes mudanças positivas no futebol. Mas e você? Acredita que vale a pena um time se tornar a SAF? Traz mais vantagens ou desvantagens? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Valeu, galera, e aquele abraço!